Entendendo o que é o jejum bíblico de uma vez por todas. João Veloso aqui e hoje vamos falar sobre jejum. Esse tema que gera muita repercussão e dúvida para muitas pessoas. Muitos de nós estamos acostumados apenas a orar e ler a Bíblia. A maioria de nós apenas escutamos falar de oração, algumas vezes de leitura bíblica e quase nunca sobre jejum. Porém, a Bíblia mostra que o jejum é uma das atividades espirituais mais poderosas que podemos acrescentar à nossa vida. Existem momentos em que orar é suficiente, mas há outros em que o Espírito Santo nos chama a dar um passo além, e o jejum é este passo. Deus ele determinou que o reino dele funcionasse de uma forma que parece para nós muitas vezes fraca aos olhos humanos, mas é extremamente poderosa diante dele. Na nossa mente natural, separar tempo para orar e jejuar pode parecer perda de tempo ou muitas vezes exagero, mas é justamente assim que o poder de Deus ele é liberado em nós e através de nós. A Bíblia ela apresenta vários princípios sobre o jejum. E esses princípios eles nos ajudam a entender essa prática como um convite, um paradoxo, uma graça e uma expressão de humildade. Então, nesse vídeo, nós vamos entender melhor como funciona tudo isso. Primeiro, o jejum é um convite. Deus ele não exige que a gente jejue, mas ele recompensa quem escolhe jejuar. Mateus 6, verso 17 e 18, Jesus disse assim: Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Uma parte dessa recompensa é ver mais do reino de Deus se manifestando na nossa vida. É ver mais do reino de Deus se manifestando também através da nossa vida. Quando jejuamos, nós percebemos nossa capacidade espiritual aumentando. Nós começamos a entender mais do coração de Deus e experimentamos mais daquilo que Ele tem para nós. Mesmo o jejum sendo algo voluntário, o jejum no Novo Testamento era visto como uma prática normal, era algo normal na vida cristã. Jesus ele não disse se vocês jejuarem, ele disse quando jejuarem. Ou seja, o jejum era esperado por Jesus. O jejum ele é para quem tem fome. Fome de conhecer mais a Ele, fome de conhecer mais a Deus e de ver mais do seu reino sendo expresso através da nossa vida. É uma expressão, o jejum ele é uma expressão do nosso desejo por Deus e que Ele está fazendo esse convite a mim e a você. Segundo, o jejum é um paradoxo. O segundo princípio é que o jejum ele é um paradoxo. Quando nós jejuamos, o nosso corpo se enfraquece, mas o nosso espírito se fortalece. Enquanto o corpo ele sente fome, obviamente, o coração ele se torna mais sensível à presença e à voz de Deus. Quando nós abrimos mão de coisas que nos estimulam, de coisas que nos fortalecem, nós passamos a enxergar nossa real condição diante de Deus. Ou seja, nós ficamos mais conscientes das nossas motivações, das nossas fraquezas e também dos nossos desejos errados. E é exatamente aí que o poder do jejum ele aparece. Quanto mais a carne ela se cala, mais o espírito nós estamos prontos para escutar. Quanto mais nós nos sentimos fracos, mais somos fortalecidos por dentro pelo Espírito. Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, quando ele diz: quando sou fraco, então é que sou forte. E este é o grande paradoxo do jejum. A carne enfraquece e o espírito se fortalece. Terceiro princípio, o jejum
é uma graça. O jejum não é algo que conseguimos sustentar sozinhos. Nós precisamos da graça de Deus para viver essa disciplina com constância e também pureza. Se o jejum fosse apenas sobre força de vontade, sobre esforço, ninguém seria capaz. Mas Deus, ele dá graça para quem deseja jejuar, para quem se compromete com essa prática. Quando ele nos chama para algo, ele sempre nos capacita para isso, ele nos capacita, nos dá graça para isso. Então existe uma mentira que muitos cristãos acreditam hoje, a de que o jejum não é para os dias atuais e que isso era para antigamente, mas isso é completamente falso e mentira. O medo de jejuar é muitas vezes pior do que o jejum em si. Nossos corpos, eles foram criados para funcionar bem com jejuns habituais, rotineiros. Então, além do impacto espiritual, o jejum ele traz benefícios físicos. O jejum ele purifica e também ele restaura o nosso corpo. Há benefícios físicos para nós também. Você precisa de um estilo de vida de jejum. Eu recomendo você começar com jejuns uma vez por semana. Porque essa prática, ela cria um histórico com Deus. Vai criando um ritmo constante de dependência e de busca pelo Senhor. O segredo não é fazer jejuns longos de vez em quando, mas desenvolver um estilo de vida que inclua jejum e oração de maneira constante. Quarto, jejum é humilhação. Davi descreveu o jejum como uma forma de humilhar-se diante de Deus. Você vai ver isso lá em Salmos 35 e Salmos 69. Quando nós jejuamos, o corpo muitas vezes ele cansa, a mente ela fica menos produtiva e até o trabalho, até trabalhar parece mais difícil. Mas isso faz parte. O jejum ele nos humilha, ele nos coloca no nosso devido lugar diante de Deus. A Bíblia ela chama o jejum de aflição da alma, lá em Isaías capítulo 58. Então o jejum ele não é uma punição, mas é uma dependência. A gente se humilha para depender de Deus. Apenas pessoas desesperadas por Deus se dispõem para orar e jejuar. Gente que reconheça a própria necessidade e deseja expressar isso diante de Deus. Jejuar é dizer, Senhor, eu preciso de Ti mais do que qualquer outra coisa. Então nós entendemos que o jejum é um convite para a intimidade, um paradoxo que nos fortalece na fraqueza, uma graça que nos capacita e uma expressão de humildade diante de Deus. E tudo isso nos lembra que o jejum não muda Deus, o jejum muda você. Ele abre espaço para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, na sua mente e nos seus desejos. Se você quer crescer na oração, se você quer crescer na sua vida espiritual, comece a incluir o jejum na sua rotina. Comece com um dia, comece uma vez na semana, ore, busque propósito e peça graça a Ele para te sustentar. Deus recompensa quem escolhe esse caminho. E a maior recompensa é conhecer mais o coração de Deus. Se esse vídeo falou com você, não deixe de compartilhar com alguém. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like. Deus te abençoe e fui!